E hoje eu vou ensinar pra vocês um maravilhoso cozido, gente, com pirão, com legumes, com verdura, uma receita da minha mãe e vocês vão amar. E a primeira coisa que vamos preparar é a carne desse cozido, tá bom? Mas antes disso, vamos colocar aqui na panela o azeite, 3 colheres de sopa de azeite ou de óleo, a gordura aí da sua preferência. E você vai colocar 2 cebolas médias cortadas em cubinhos. Deixa eu raspar aqui. E aqui você já liga o fogo médio, tá? Você vai dar uma leve fritada nessa cebola para depois a gente colocar o alho. Aqui, ó, dá uma leve fritada na cebola, aí você acrescenta o alho, 4 dentes de alho amassados. E aqui, gente, o alho frita bem rapidinho, tá? Então colocou o alho, já mistura. Aí aqui você já pode colocar o pimentão, 2 pimentões médios cortados em cubinhos. E vamos fazer um refogado para temperar nossa carne, tá? Colocou o pimentão, mistura mais um pouco. Lembrando, deixar em fogo médio nesse momento. Eu já vou colocar o tomate também, 2 tomates médios. E agora aqui na panela de pressão eu vou colocar 2 colheres de chá de páprica defumada. Na verdade eu vou colocar 3 colheres de chá de páprica defumada, porque eu gosto muito. 2 colheres de chá de colorau, 2 colheres de chá rasa. 1 colher de chá de pimenta do reino. Ó, e eu vou ser bem sincero com vocês, eu não gosto muito de cominho, mas nessa receita eu vou colocar ó, aproximadamente 1/3 de colher de chá, ó, bem pouquinho. Eu não gosto de colocar muito cominho não, tá? E se você não tiver esses temperinhos, você pode utilizar um caldo de carne ou 2 caldos de carne, tá bom? Aí fica a seu critério. Vou dar uma mexidinha aqui. E agora eu vou refogar aqui por 2 minutinhos. Aqui, ó, acabou de passar os 2 minutinhos. Que agora nesse momento você vai colocar a carne. Ah, não, e o sal? Calma aí que eu vou explicar pra vocês, ó. Aqui tem 1,5 kg de acém, tá bom? Mas aí você pode comprar músculo, peito. Utiliza a carne que você quiser comprar, chupa molho. Aqui no caso eu comprei acém sem osso. Mas se você quiser, você pode utilizar acém com osso também. Eu comprei sem osso, mas veio até um pedacinho com osso que eu vou colocar junto. Aqui é 1,5 kg. Agora você vem e mexe bem aqui para pegar em todo o tempero. E eu já vou dizer uma coisa para vocês, ó. Aqui tem uma calabresa grande cortada em rodelas não tão finas. Deu 300 gramas de calabresa. Bacon, 200 gramas, cortado em pedaços não tão pequenos, para ele não sumir. Vou dar uma mexidinha aqui rapidinho. Ah, e em relação ao sal, eu não vou colocar sal, porque a minha carne seca eu tô utilizando 300 gramas, ó. Eu tirei o excesso de sal, mas eu provei aqui e eu percebi que ainda tá com um pouquinho de sal, tá? Então eu vou deixar para colocar o sal depois, ajustar o sal. Eu vou colocar, na verdade, 1 colher de chá bem rasinha de sal. Bem rasinha mesmo, ó. Pronto. Mas se você estiver achando que sua carne tá muito salgada, você não coloca o sal, tá? É aquela coisa, é melhor ficar sem sal e você ajustar o sal depois do que ficar bastante salgado e você não conseguir nem comer. Pronto, aqui agora eu vou colocar folhas de louro, umas 4 folhas de louro aproximadamente, se for bem grande. Cheiro verde, vou colocar um punhadinho assim, ó, umas 3 colheres de sopa. Vou colocar agora um pouco e depois mais um pouco, que eu gosto bastante. Aqui no meu caso é coentro, tá? Mas você pode utilizar salsa, utiliza o que tiver aí na sua casa, o que você gosta também. E aqui, nesse cozido, eu vou utilizar a macaxeira, aipim, mandioca, comenta aí de que você chama. Aí eu vou cozinhar aqui junto com a carne. Vou colocar aqui. E vou cozinhar também batata doce. Ah, Nando, eu não vou utilizar a batata doce nem a macaxeira. Aí você não coloca. Aqui no meu caso a batata doce eu já vou colocar assim, ó, sem a casca, tá? Feito isso, agora você vai colocar a água até chegar no nível aqui, ó, metade da batata. A água já quente, no meu caso eu vou colocar. Tá vendo o tanto que eu falei pra vocês? Chegou aqui, ó, o nível da batata, você não coloca mais água. Agora eu vou tampar e vou deixar cozinhando aqui. Quando pegar pressão e fizer aquele barulhinho, você conta 15 minutinhos, tá bom? Vou deixar no fogo médio para alto. Aqui, ó, já passou os 15 minutos, eu já tirei a pressão, tá? Que agora você vai pegar e vai separar em uma tigela a batata doce, o aipim e a carne. Gente, ó, bem cozidinho, bem molinho. Você reserva. Você só não vai tirar o caldo, tá bom? Enquanto eu faço isso aqui, é o tempo que você já se inscreve aí no canal e clica no gostei que me ajuda bastante.
Aqui eu já terminei de separar a carne. Gente, não é pra tirar o tempero daqui não, ó. Você vê que tem temperinho aqui. Deixa ele na panela, tá? E eu provei aqui a carne, juro pra vocês que a quantidade de sal tá perfeita, tá bom? Mas aqui, como vamos colocar as verduras, eu vou colocar mais uma colher de chá rasa de sal nesse caldo. Vou colocar 1,5, ó. Mas aí você prova e você vai ver se o caldo tá salgadinho ou se não tá salgado. Aí você ajusta o sal, tá bom? E aqui agora você vai colocar o quê? Milho. Eu separei 2 espigas de milho e cortei assim, ó, em pedaços. Vou colocar aqui dentro. Ah, Nando, eu não quero colocar milho. Aí você não coloca. Tem problema não. Colocou milho. Gente, eu acho o milho cozido, no cozido, tão gostoso, porque ele pega um pouquinho do sabor da carne. Fica surreal. E aqui eu vou colocar também a cenoura. 2 cenouras médias, cortadas assim, ó, em rodelas não tão pequenas. Aqui eu vou colocar também 8 unidades de maxixe. Agora você faz o quê? Você limpa, meio que dá uma descascadinha nele, ó, e corta assim, ó, só de um lado até a metade, tá vendo? Não corta todo não, até a metade. E coloca aqui dentro. Aqui já tá no fogo alto, tá? Minha panela aqui tá ligada no fogo alto. Vou acrescentar um chuchu. Também já descascado, limpinho, direitinho, cortado em pedaços. Vou acrescentar repolho, um repolho pequeno, cortado em pedaços. Vou acrescentar mais um pouco de cheiro verde, ó, pra ficar nhame-nhame. Mais umas 2 colheres de sopa. E por último aqui, mas não menos importante nessa etapa, porque ainda tem uma outra etapa, eu vou colocar aqui, ó, couve. Mas eu vou fazer o quê? Vou pegar assim umas folhas, meio que dar uma dobradinha, ó. E colocar. Tem 2 maços de folha, umas 12 unidades. Mas aí a gosto é opcional, tá? Só vou dar uma meladinha nela assim, ó. No caldinho. Eu ia colocar água, mas não vou colocar mais não. Pra não ficar aguado. Aliás, eu vou colocar só mais um pouquinho de água quente. Ó. Até eu chegar ao nível. Pronto, chegou no nível, para, tá? Coloca mais que isso não, senão perde o sabor. E agora eu vou deixar cozinhando aqui por 10 minutos sem pegar a pressão, tá bom? Ó, aqui acabou de passar 15 minutinhos. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Aqui ainda não tá cozido, tá? Aqui eu deixaria no total 25 minutos. Ah, Nanda, minha panela é grande, o que é que eu faço agora? Passou 15 minutos cozinhando, aí você coloca a batata. Caso você queira utilizar, você coloca a banana da terra e também a abóbora, tá bom? E deixa cozinhando por 10 minutos. Aqui no meu caso, como a minha panela é pequena, eu vou esperar aqui cozinhar, vou retirar aqui e depois eu vou acrescentar a batata, a banana e a abóbora, tá bom? Eu só tô dando dicas aí, porque se sua panela for pequena que nem a minha, ou se você estiver fazendo uma quantidade grande, você espera cozinhar aqui para colocar o restante. Aqui, ó, no caso aqui eu já provei um pedaço do maxixe, vi que estava cozido. Agora eu vou reservar essas verduras aqui em uma outra travessa. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, ó. Quando você perceber que já está cozido, você prova e para ver se vai ser necessário colocar um pouco de sal, tá? Se caso aconteça de você ter que colocar um pouco de sal, você deixa cozinhando por mais uns 3 a 4 minutos só para pegar o sal. E agora você tira com cuidado para não se queimar, tá? Tirar tudo daqui de dentro pra gente colocar o restante. Aqui, ó, terminei de tirar as verduras. Aqui você vai acrescentar as batatas. Aqui tem 6 batatas médias, tá? Aí você corta em pedaços assim, ó, não tão pequenos. Se você quiser colocar mais um pouquinho de água, pode até colocar, pra sobrar bastante caldinho pro pirão, tá? Aqui, ó, vai colocar a abóbora. Separei 500 gramas de abóbora, tá? Cortada em pedaços. E por último, mas não menos importante, que eu amo muito, banana da terra, ó, cortada em pedaços. Aqui tem 4 unidades, tá? Mas se quiser colocar um pouco mais ou um pouco menos, fica a seu critério. Gente, sobrou um pouco de cheiro verde aqui, ó, mais um punhadinho. Eu vou colocar aqui também. Lembre de ajustar o sal, prova o que já tá cozido. Se você percebeu que tá faltando um pouco de sal, você coloca aqui, tá? Agora eu vou deixar cozinhando aqui até a banana ficar cozida, a batata e a abóbora. É coisa rápida. Aqui, ó. A batata já cozinhou, tudo cozinhou aqui. Se você quiser saber quando tiver cozido, pega um garfinho e espeta a batata. Chegou até o meio com facilidade, já está num ponto, tá bom? Que agora eu vou tirar essas maravilhas daqui de dentro pra gente fazer o pirão. Gente, ó, se você tiver um panelão aí na sua casa, depois você junta tudo num panelão pra esquentar, tá bom?
Aqui como eu fiz um cozido para uma família gigantesca, aí eu tive que fazer assim, dividido em várias etapas. Aqui já cozinhamos tudo, eu deixei aqui guardadinho, ó, com plástico filme. Ah, e o caldo, eu separei 2 xícaras de chá do caldo, do cozimento, pra gente fazer o pirão, tá certo? Meu fogo aqui está desligado. E aqui agora eu vou colocar meia xícara de chá de farinha, aos poucos e mexendo, com o fogo desligado, tá? E aqui o meu caldo eu peneirei, tá? Para o pirão ficar bem lisinho. Eu já vou te dar uma dica. Não utilize o caldo todo, não. Deixa um pouco de caldo na panela de pressão para depois na hora de você esquentar a carne. Aqui as verduras não precisa nem esquentar. Agora a carne é bom, tá? E o bom de fazer assim, ó, com fogo desligado, porque caso aconteça de dar uma empelotada, dá para você desmanchar. Que no meu caso não empelotou não, mas quero dar essa dica para vocês. Ó. Aqui, ó, acrescentei toda a farinha. Agora eu vou colocar no fogo médio para baixo. Eita, não ligou não. Ligou. No fogo médio para baixo e vou ficar aqui mexendo até chegar num ponto que eu gosto, que é aproximadamente uns 5 minutinhos mexendo, tá? Eu vou mostrar para vocês. Se você perceber que tá secando muito, aí você coloca mais um pouco de caldo, tá? Mas é aquela coisa, se você gosta de pirão bem sequinho, tá tudo ótimo, você deixa. Inclusive você pode deixar até passar mais tempo para ele endurecer mais um pouco. Eu vou mostrar para vocês o ponto que eu gosto. Ó, falar uma coisa pra vocês, aqui eu acabei acrescentando mais meia xícara de chá do caldo, tá? Até chegar esse ponto aqui, ó. Aqui pra mim tá perfeito, ó. Você vê que ele não tá um pirão molengão e também não tá muito duro. Ah, Nando, eu prefiro aquele pirão bem molengão. Aí você coloca mais um pouco de caldo. Ou se você quiser ele mais durinho que isso, é só continuar mexendo aqui que ele vai endurecendo, tá? Aqui pra mim já tá num ponto que eu gosto, eu vou desligar. Pra mim, o pirão molengão é bom quando é uma moqueca. Olha que maravilha tá aqui, de pirão. Agora eu vou colocar aqui num prato e mostrar pra vocês a maravilha. E já vou finalizar aqui fazendo uma pergunta pra vocês. Comenta aí qual é a verdura aqui que você não colocaria de jeito nenhum, ou se você comeria todas essas verduras tranquilamente, tá bom? Aqui pra mim eu coloquei as que eu gosto. Uma que eu não coloco aqui de jeito nenhum é jiló. Mas comenta aí se você gosta de jiló, tá bom? Provar aqui, não esquece de compartilhar essa maravilha. Beijinho na pontinha do nariz. Amo demais todos vocês. Tchau, até a próxima. Ah, falar uma coisa aqui pra vocês. Gente, eu gosto de comer cozido, feijoada, essas coisas depois de tomar banho. Na verdade, depois, sempre quando eu vou almoçar, eu prefiro tomar banho antes. Então eu tomei banho, troquei de camisa, tá bom? Se alguém reparou que o Nando mudou de camisa, foi por isso, porque aqui é meu almoço. Tchau!